não. Aí. Bota para um versículo só, para ficar maior a letra. Aqui às vezes eu estudei. Às vezes eu vou estudando, eu boto para dois. Vamos lá. Vocês vão ler comigo. Eu vou ler o primeiro versículo, vocês vão ler o próximo, ok? Fechou? Vamos lá? Vamos ler até o 40. Quanto às perguntas sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável, e eu a compartilharei com vocês. Tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem com casadas terão de enfrentar dificuldades. E minha intenção é poupá-los disso. Irmãos, isto é o que eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas, não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e como agradar a sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. Digo isso para seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva conforme inapropriada, e se seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela, como é desejo dele, não é pecado. Mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência, e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao seu marido, ao marido, enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor se ela não se casasse novamente. E creio que, ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Um texto que, ora parece que o apóstolo Paulo fala que é para casar, ora parece que ele fala que é melhor ficar solteiro. E, na verdade, ele fala isso mesmo. Só que em circunstâncias, uma circunstância é melhor estar solteiro, e outra circunstância é melhor estar casado, né? Então, ele vai falando sobre essas coisas ao longo desse texto que nós acabamos de ler, né? E a gente precisa lembrar que
o apóstolo Paulo está respondendo perguntas que foram feitas para ele. A igreja de Corinto fez perguntas para ele e ele está respondendo essas perguntas sobre esses assuntos diversos, né? A gente já viu do versículo 1 a 9, ele fala sobre sexo, né, no casamento, né, dos irmãos, divórcio, ele fala do versículo 10 a 16, do versículo 17 a 24, nós vimos sobre a chamada de cada um, e agora é um conselho para se casar ou não se casar, do versículo 25 ao versículo 40. Então, voltando para o versículo 25, o que nós vamos ver aí? No próprio início do versículo aí, o apóstolo Paulo está falando quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram. Então ele falou, sobre a pergunta que vocês fizeram para mim, para vocês que ainda não se casaram, aí ele vai começar a responder sobre essa questão que eles perguntaram para ele, né? Através de uma carta ou de algumas cartas. E aí ele entra no assunto aí sobre a questão do casar ou não casar. Aí o versículo continua. Não tenho para elas um mandamento do Senhor. Ou seja, não tem algo que é um mandamento do Senhor. Mas ele vai dizer, em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu a compartilharei com vocês. Então ele falou, não tem um mandamento. Não é um ordenamento do Senhor, tem que ser assim, não pode ser de outro jeito. Não, ele não está falando isso. Não é uma obrigação, né? Então, ele vai falar no versículo 26. Tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, creio que é melhor permanecer o quê? Como estão. Como estão o quê? Solteiro. Está falando do versículo 25, né? Então, mas aí por que ele está falando isso? Aí, mais uma vez, a gente precisa sempre lembrar do contexto que está sendo falado a frase, ou o texto que está sendo falado. O contexto aqui, quando ele fala, é que a igreja daquela época, a igreja daquele momento estava passando muitas perseguições. Então, para passar perseguição, né, o que ele quer dizer, tribulações e perseguições, entre outras coisas, casado, que você vai ter mais problemas ainda, é melhor que você passe solteiro. Né? E essa é a questão, né? Porque quando você casa também, você vai ter mais responsabilidades. Se você já tinha problemas solteiro, quando você casar você vai ter mais problemas. E eu não estou falando que o casamento é um problema, não é isso. Mas as responsabilidades, as coisas que vêm sobre nós são maiores do que quem está solteiro. Isso de fato, aí quem é casado sabe, né, quando olha para as responsabilidades, para as coisas que pensava que tinha que fazer antes quando era solteira, totalmente diferente daquilo que hoje é casado, né? Totalmente diferente, né? Então, Paulo respondendo isso aos irmãos ali, ele está falando e respondendo sobre o que os irmãos estavam vivendo naquele tempo. Aí pensaria ser assim também. Por exemplo, a partir do momento que uma pessoa naquela época se convertia a Jesus Cristo, seja ele, seja homem ou seja mulher, ele recebia aquelas coisas que eu já falei anteriormente, os embargos, a exclusão da sociedade, a exclusão do trabalho, né? Então, por exemplo, numa situação dessa, alguém que casa passando perseguições, não tendo emprego, não tendo um monte de coisa, vai ser bom isso? Vai ser bom isso? É isso que o apóstolo Paulo está falando, porque o que estava acontecendo na época? O pessoal falava, não, agora você se converteu a Jesus Cristo, tem que casar, você não pode ficar solteiro não, porque Deus quer que o homem cresça, multiplique, tem que casar. O apóstolo Paulo está falando que depende da situação que você estiver no momento, não necessariamente você tem que casar, você pode ficar solteiro, mas também ele não está falando aqui que é para você sair ficando com todo mundo, ficando com um hoje aqui, outra hoje aqui, outra hoje amanhã lá. O que ele está falando é que é para ficar do jeito que está. Está solteiro, fique do jeito que está. Está casado? Não é porque você se converteu a Jesus Cristo que você tem que se separar. Por exemplo, a gente viu aqui a situação onde que, né, um irmão ou uma irmã se converte a Jesus. Essa pessoa já é casada, né? E o marido ou a esposa não se converte. Vamos ver a situação que a gente viu aqui, né? A mulher se converte a Jesus, né? E o marido dela não se converte. Aí o apóstolo Paulo fala, aí eu te pergunto, por que ela se converteu a Jesus Cristo?
ela tem que se separar do marido que não se converteu? Não, tem que continuar casada. Então, permaneça como você está, né? Como você foi chamado. Você foi chamado sendo casado, não importa com quem seja, continue assim, né? Qual é a situação aqui onde ele permite? A gente já viu aqui essa situação, vamos dizer, a mulher pedir o divórcio, né, do marido, vamos dizer, ela é casada com o marido, ela se converteu a Jesus Cristo, mas o marido a abandona, que a gente viu isso na Bíblia. É um motivo pelo qual a Bíblia permite. O marido a abandonou, a deixou, ela pode pedir carta de divórcio. E ao contrário também, que a gente já deve ter visto por aí, o marido se converte, a mulher não quer se converter e também quer sair, quer ir embora. Aí a gente vai dizer, deixa a pessoa ir, se a pessoa quer ir embora. O Senhor não vai colocar esse peso sobre você. Ou seja, é um dos motivos pelos quais se pode pedir a carta de divórcio, né? Então, aqui, não é que Paulo está falando que tem que todo mundo ficar solteiro, porque senão ele está indo contra aquilo que a Bíblia diz, né? Deus, quando criou o homem com a mulher, foi para crescer e multiplicar, não foi isso? Não, Deus viu que não era bom que o homem ficasse sozinho, então criou a mulher, né? Criou uma ajudadora. Então, não é isso que Paulo está falando, né? Outra situação que poderia estar acontecendo aqui no momento é que, de repente, os irmãos, a gente vai ler aqui, né? Que estavam achando que era melhor, né? A pessoa era mais espiritual se fosse solteira, né? Então, de repente, se colocou isso sobre estava trazendo discussão, isso estava trazendo divisão. Outro assunto estava trazendo divisão, né? Não, ser solteiro, eu sou mais santo, eu tenho mais intimidade com Deus. Ser solteiro é ser mais santo. E a questão de ser mais santo aqui não tem nada a ver se a pessoa não tem relação sexual, porque o sexo no casamento é bênção, fora do casamento, aí é pecado, é fornicação, está errado, sim. Mas a questão da santidade aqui, a palavra santo aqui, a gente vai ler, não significa santo de não cometer pecado, é santo de separado. Aí a gente vai aprofundar mais isso aí posteriormente, tá? Então, versículo 26, tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Então ele está falando, a dificuldade do nosso tempo, os problemas que estavam acontecendo na época. Para você ter mais problemas ainda, vamos dizer, se casando, tendo mais responsabilidade, fique do jeito que está, até que a coisa melhore, vamos dizer assim. E aí, versículo 27, se você tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Gente, o que ele está falando, por exemplo, vamos colocar uma hipótese aqui, uma situação de guerra. Por que na guerra, eu estou lá na guerra, vivendo na guerra, eu vou procurar me casar? Para arrumar mais problema? Essa é a comparação. Eu estou vivendo num momento de guerra, estou no meio da guerra, vou procurar alguém para me casar no meio da guerra. Entendeu a comparação? Você vai arrumar mais problemas para você. Então fica do jeito que você está, que é melhor. Essa é a comparação. Você foi chamado pelo Senhor no meio da guerra. Não procure casar, está solteiro. Agora você está casado, continue casado. Você não tem que se separar de ninguém também, porque você está servindo a Deus e está no meio de uma guerra, né? E aí, no versículo 28, ele responde isso, né? Dos versículos anteriores. Versículo 28. Se contudo vier a se casar, não é pecado casar. Não é pecado casar. Não é pecado. É bênção, né? Se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais, percebe que está falando sobre aquele momento que eles estão vivendo? No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades. A minha intenção é poupá-los disso. Entenderam? Se tá ruim e solteiro se casar naquelas situações que a gente não sabe exatamente qual era que eles estavam vivendo, iria piorar, era melhor que ficasse solteiro para não ter mais problemas, né? O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, não é pecado, só que vocês vão ter mais problemas ainda se os tempos, os dias, os momentos que vocês estiverem vivendo não forem bons para isso, né? Não vai ser bom, não vai ser ou melhor, não vai ser bom no sentido de que vai trazer muitas dificuldades para vocês. Não é isso que fala no versículo 28, né? Olha lá, no final. Terão, pelos tempos que estão vivendo atuais, terão de enfrentar dificuldades. A minha intenção é poupá-los disso. Então é bom deixar claro que não é pecado casar. Não é mais espiritual quem casa ou quem não casa.
tá? Paulo está dando um conselho para as dificuldades que os irmãos estavam vivendo naquele tempo, naquele momento, né? Então, fique como está. Não mude a sua situação achando que vai melhorar. Se tiver que ficar do jeito que está, fica. Ah, mas eu quero, mesmo com dificuldade, e a pessoa quer. Então tá bom, não é pecado. Não é isso que ele está falando? Ele não está dando uma ordenança, não faça, não. É melhor, não faça. Mas já que vocês, não, eu vou assumir o BO, eu vou assumir a responsabilidade toda que tiver. Então tá bom, então casa. Mas eu estou querendo poupar vocês dessas dificuldades que vocês estão querendo viver. Beleza, né? Isso ficou bem claro, né? Ficou bem claro. Versículo 29. Irmãos, isto é o que eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. E agora? Aí o apóstolo Paulo começou a quebrar a gente. Como assim, né? Viver como se não fosse casado? Será que a pessoa agora que está casada tem que viver como não está casado? Será que Paulo está querendo dizer que o marido deve maltratar a esposa ou deixá-la de lado? Ou vice-versa, né? A esposa deixar o marido de lado. Como é que você está casado, vivendo como não se está casado? Então eu posso ter outras pessoas? Será que o apóstolo Paulo está querendo dizer isso? Será? Viva casado, mas ninguém precisa saber que está casado. Você esconde, é isso? Ninguém precisa saber. Tipo, hoje aqui, eu estou sem aliança aqui, ó. Até porque eu tirei ela no trabalho. Esqueci de colocar. Então eu estou aqui como se não tivesse casado. Esse dia a gente estava na... Onde que a gente estava? Algum lugar que a gente estava. Eu falei, ih, eu tô sem aliança. Não sei onde a gente estava. Aí ela falou pra mim, pelo visto eu sou casado e você é solteira, eu tô aqui traindo meu marido com você. Porque eu estava lá no hospital, ele manda a gente tirar todos os adornos. Quem usa brinco tira brinco, cordão não pode usar, relógio não pode usar nada disso, né? Então, será que é isso que ele está querendo dizer? Então todo mundo tem que, tá aqui junto, fica com a aliança, vai pra rua, tira a aliança, tira as coisas de compromisso para poder viver como se não está casado. É isso, será? Na rede social bota lá solteiro. Será que é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Será? E se alguém perguntar, não. É só uma pessoa que eu conheço, que eu moro junto, mas eu não sou casado, não. Será que é isso que ele está querendo dizer? Será? Estamos só ficando. Será que é isso? Não, a gente só está morando junto há 20, quanto tempo de casado? Quem está mais tempo casado aí? Quem está mais tempo casado? Alex? Quanto tempo de casado? Quanto tempo de casado? Eu até esqueci, eu tenho tanto tempo. Tira aquela idade do filho Mais de 40. Mais de 40. É como se chegasse, né, a mãe do Endo. Não, a gente não é casado, não. O seu esposo, como é o nome dele? Josias. Não, eu não sou casado com ele, não. Só moro com ele há 40 anos. Tenho filho, mas não sou casado. É que eu nem aliança eu tenho na mão, ó. Tá vendo? Não tenho, não sou. Não sou. Será que é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que é para viver assim? Porque o texto, olha só o que o texto está dizendo. Versículo 29, mais uma vez. Vamos ler. Irmãos, isso é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Caramba. O Paulo quebrou a gente agora nesse texto aqui. Hã? Não entendi. A mesma emoção, como se não fosse casado. Paulo não está querendo dizer nada disso que eu falei aqui. Na verdade, é que mediante as perseguições, as dificuldades daquele tempo, ele apontava para os irmãos que eram casados que eles não deveriam colocar a sua expectativa de felicidade e de segurança no casamento, ou na esposa, ou no marido, mas em Jesus Cristo. Ou seja, o que diz aí na parte A do versículo aí? Irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é o quê? Ou seja, esse tempo a gente pode trazer para hoje. Esse tempo aqui vai passar, meu irmão, minha irmã. Você tem que fazer o melhor que você pode no seu casamento, né? Com a sua esposa, com o seu marido. Mas não colocando a sua esperança e expectativa de felicidade eterna no seu casamento, ou na sua esposa, ou no seu marido. Então viva como se não fosse. Colocando a sua expectativa em quem? Em Deus. Aí está a explicação. Para que não se colocasse, e pastor, vamos ver os próximos versículos, que você vai ver que ele vai usar a mesma lógica para todas as coisas que vocês vão concordar comigo. Versículo 30, vamos lá, vamos ver.
aqueles que choram, que se alegrem ou que compram coisas, não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Olha só, as pessoas não devem, aqueles que compram coisas não devem se entregar a essas coisas, aos bens, não é isso? Aqueles que choram não devem se entregar totalmente à tristeza. Aqueles que estão alegres não devem se entregar totalmente à alegria de todas essas coisas que vocês vivem. Vamos pensar assim, uma pessoa que tem muitos bens, ela não deve colocar a sua felicidade toda dentro daquilo ali. Porque esses bens, as coisas do tempo presente vão passar. Esse tempo, né, de você comprar coisas, de ter coisas, inclusive o tempo de chorar passa. Você não chora para sempre, você chora para sempre? Você chora, não chora para sempre. Eu sei que já existe, talvez existiu na sua vida como já existiu na minha. Um dia que foi terrível, para você foi o pior dia da tua vida. Que você chorou e você achou que você não fosse passar daquele dia. Provavelmente existiu isso para você como existiu para mim. Ou vai existir ainda, de repente a gente não passou pelo pior ainda. Que isso, pastor, que fazendo coisa ruim pra gente? Pode ser. Que eu e você possa acontecer alguma coisa ainda que a gente vai chorar muito ainda. Pode acontecer. A gente não está livre de nada, a gente não é super crente, a gente não está acima das situações, acima dos problemas. Você não está, eu não estou, né? Porque se a gente também falar isso, uma vez eu sempre falo isso, Graciele de carinho, eu lembro disso aí, acho que a Alan já ouviu falando isso. A gente falou alguma coisa com sua mãe e ela falou alguma coisa. Não, porque vai acontecer isso, ela está repreendido em nome de Jesus. Dona Vera, mas a Bíblia está dizendo isso. Como é que você está repreendendo Deus? Está repreendendo Deus, cara? Não pode, Dona Vera, está repreendendo Deus. Se tiver que passar por isso, a gente vai passar, porque a Bíblia está dizendo que a gente pode passar por isso sim. Né? Eu até brincando com ela. Enfim, não estamos acima de nada, acima de ninguém. Às vezes as pessoas vão vir com aquele discurso, né, triunfalista, né, uma pregação que está muito em alta hoje em dia aí, é que você não vai passar por situações nenhuma. Você não vai passar por situações nenhuma de dificuldade, porque você é filho de Deus, porque você é servo de Deus, porque você está ofertando, porque você está dando o seu dízimo. Fica tranquilo, não vai acontecer nada com você. Não vai morrer. Não vai morrer. Nem morrer, não vai. Doença, nem pensar. Você vai ver que as pessoas vão falar isso. A gente sabe que isso é mentira das pessoas. Porque se a gente olhar para a Bíblia, esse discurso das pessoas não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Pessoas não ficaram doentes na Bíblia e não morreram. Pessoas foram curadas. Outras não, outras morreram. Pessoas foram perseguidas na Bíblia. Umas tiveram livramento, outras morreram. E agora? Não é igual para todo mundo. Você já percebeu que a sua vida não é igual a do seu irmão que está do seu lado? Não é. Assim como a sua vamos dizer, a sua digital. Cada um tem uma digital, ninguém tem digital igual. O que Deus faz na vida de um vai fazer diferente na vida de outro. Pode ser parecido, mas igual não é. Não é igual. Aí essas pessoas vêm com essa pregação genérica, dizendo que vai ser tudo igual para todo mundo. Ó, é só você fazer isso aqui que vai sair igualzinho. Até bolo quando faz, né? Você faz do mesmo jeito, usa a mesma coisa, tá lá na mesma temperatura, um vai ficar de um jeito, o outro bolo vai ficar de outro. Peraí, o que eu fiz? Eu fiz tudo igual, né? Então não vai ser igual para todo mundo, não vai ser igual para todo mundo, tá? Aí, o que acontece? Versículo 30, né, que eu li. Aqueles que choram, que se alegram, e aqueles que compram coisas. Não deve se entregar totalmente à tristeza, não deve se entregar totalmente à alegria, não deve se entregar totalmente aos bens. Ou seja, você não deve se entregar de corpo e alma àquilo que você está vivendo no momento, a não ser para Deus. Por quê? As coisas desse tempo presente, a vida como vivemos hoje, vai passar. Mas a Deus sim, você deve entregar totalmente. Totalmente a sua alegria, seu coração, a sua vida totalmente para Deus. Totalmente para Deus. Então, pastor, a partir de agora eu vou maltratar minha esposa, eu vou tratar o meu marido. Não. A partir de agora eu não vou cuidar das coisas que eu comprei, que Deus me deu. Não, você tem que cuidar sim. Mas você não pode colocar seu coração nessas coisas, colocando essas coisas no lugar de Deus. A questão é essa. Não colocar nada disso. Não coloque a sua esposa no lugar de Deus. Não coloque o seu marido no lugar de Deus. Não coloque seus filhos no lugar de Deus. Não coloque o seu carro, a sua casa, as coisas que você compra. Não coloca nada no lugar de Deus. Deus é sempre em primeiro lugar. Deus é sempre em primeiro lugar. É sempre, porque Ele nunca vai errar. Eu vou errar com a minha esposa, como eu já errei várias vezes com ela. Ela vai errar comigo, como ela já errou várias vezes. Mas Deus nunca vai errar comigo, Deus nunca vai errar com ela. Entenderam? Entenderam?
Versículo 31. Aqueles que usam as coisas deste mundo, é a mesma lógica, ó, está seguindo a mesma lógica. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo o quê? Em quem que a gente tem que se apegar? Em Deus. Em Deus. Faça o possível. Dê o seu melhor nesse mundo, mas coloque seu coração em Deus. Coloque a sua esperança de felicidade eterna em Deus, não em casamento, não em ninguém, não em marido, nem em esposa. Felicidade eterna você encontra em Deus. É naquele emprego, naquela profissão, é naquilo que eu sou, é ter uma casa, é ter isso, é ter aquilo. É isso aqui, eu estou almejando, é isso aqui. Quando eu tiver isso aqui, é que eu vou ter a felicidade verdadeira. É Deus. Se você tem Deus, você já tem a felicidade verdadeira. E você está aguardando, né, para a felicidade que vai ser eterna, que você vai estar morando com Ele eternamente. É sobre isso que pregamos, é sobre isso que é o Evangelho. Não é sobre coisas. Não é pela capacidade que você tem para poder conseguir coisas, angariar bens, conquistar o mundo. Não. O Evangelho é a transformação de vida. É uma vida nova em Cristo Jesus, onde você coloca Deus no lugar dele, Ele é o teu Salvador. Você coloca Deus no lugar dele. Você é o único que merece glória e mais ninguém merece glória a não ser Deus. E você se coloca na posição que deve se colocar, como filho, como servo, como alguém que precisa de Deus. Porque é assim que devemos nos colocar. Quando você aprende a palavra de Deus, quando você aprende o Evangelho de Deus, a palavra de Deus traz para você um entendimento onde você coloca Deus no lugar dele e você se coloca no seu lugar. Aprenda esse Evangelho, aprenda essa palavra que coloca você no seu lugar e coloca Deus no lugar dele. E aí você glorifica Ele, Ele é glorificado, Ele é exaltado. E aí, de alguma forma, ou melhor, de forma gloriosa, de forma majestosa, por misericórdia dele, de forma graciosa, nós somos abençoados também por ele. Graças a Deus por isso. Então, as coisas desse mundo logo vai passar, como a gente viu. Mas Jesus é eterno. Salvação é eterna. Felicidade eterna você só vai encontrar em Jesus e não em coisas. Não vai encontrar. Versículo 32. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. De fato, isso é verdade. Né? De fato, isso é verdade. Eu olho para a minha vida no passado, quando, né, eu tinha responsabilidade, quando eu solteiro, enfim, tinha. Mas eu tinha mais tempo para me dedicar, sim, ao estudo da palavra. Se eu quisesse fazer um seminário, como eu fiz, fui morar em outro estado. Casado, eu vou fazer isso, vou deixar minha esposa aqui. Vou morar em outro estado, né, para poder estudar, para me dedicar. Não tem como me dedicar desse jeito, né? Não tem como me dedicar à obra do Senhor. Fiquei sabendo algumas situações, né? Um pastor falou que o membro da igreja dele foi reclamar com ele que a esposa queria fazer um seminário de um mês fora, longe, e ficar longe dele, para se dedicar. E ele e depois ele ia ter que se virar com os 2 filhos dele, com tudo, e com a casa, e ficar sozinho lá. Aí o pastor foi na casa dele para poder falar: irmão, você está errado, irmão. Leu esse texto para ela. Aqui, ó, quem é casado tem que se dedicar para a sua família e para Deus, mas na medida do possível, o que dá para fazer. Você não pode viver e fazer as coisas de solteiro estando casado. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não é isso? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, outra situação também de um pastor contando, outro pastor contando, que a esposa foi reclamar: pastor, o meu marido fica louco agora, Deus chamou ele para um mistério de oração, ele fica agora no quarto o dia todo orando, só que está faltando as coisas em casa, está faltando comida, está faltando isso, está faltando aquilo. E o pastor foi lá e foi, né, chamar a atenção do marido e mostrou esse texto para ele. Você está querendo viver como solteiro, só que agora você é casado. Antes não se casasse, só que agora você casou, então assuma a responsabilidade de casar. Assuma, você não pode viver como solteiro. Eu não posso viver como solteiro depois de casado. Não posso. Eu, Alex, Wendel, Michel, quem mais é casado? Só a gente. Homens. Não podemos ter a vida que Kaique tem, que Gustavo tem, que João tem. Nós não podemos, nós já passamos dessa fase.
Já passamos dessa fase. Acabou. É outra vida, outras responsabilidades, outras dificuldades, outra coisa, é outro patamar. Não que seja melhor, não que seja mais espiritual. Ninguém é melhor do que ninguém, diante de Deus todos são iguais. Mas a gente viu e a gente entende bem claramente, inclusive na prática, no dia a dia, a gente entende qual era a nossa responsabilidade no passado e qual é a nossa responsabilidade agora. As mulheres a mesma coisa, porque esse texto aqui está falando para as duas pessoas do casamento, a mulher e o marido. Todo mundo sabe que é totalmente diferente isso, todo mundo sabe. Antes, não nos casássemos, mas agora temos a nossa responsabilidade e nós não podemos voltar atrás. Ah, agora eu estou servindo ao Senhor, vou largar o casamento para poder servir a Deus. Não, agora, porque eu me converti a Jesus, agora eu tenho que largar, porque não, eu não posso, né, me dedicar totalmente a Deus. Né? O pastor Augusto Nicodemos, ele falou que nesses seminários que ele ministrou muito por aí, disse que a maioria das vezes quem ia para o campo missionário eram mulheres solteiras, jovens, 18, 19 anos. Né? A maioria, vamos dizer, dos missionários que ele deu aula eram jovens. Que falavam, eu decidi não me casar por agora, não sei se o Senhor quer isso para mim, mas eu estou me dedicando a fazer a obra missionária. Ele disse que a maioria eram jovens, eram mulheres. Então, de fato, quem é solteiro vai ter mais tempo para fazer a obra de Deus. Né? O versículo 33 explica qual o motivo pelo qual o homem solteiro tem mais tempo para a obra de Deus. Né? Versículo 33. O homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar o quê? A sua esposa. Não só a sua esposa, mas a sua família de forma geral. Né? Várias e várias responsabilidades. Né? E o homem solteiro, ou a mulher solteira, né? Não tem os seus interesses ou suas preocupações divididas. Pode voltar totalmente para quê? Para Deus. É isso? Para a obra de Deus. Para a obra de Deus. Gente, a gente precisa também separar uma coisa. Às vezes as pessoas colocam Deus e a obra de Deus no mesmo lugar. Não é a mesma coisa. Deus e a obra de Deus são duas coisas totalmente diferentes. São totalmente diferentes. Vamos lá. Com quem eu tenho que ter mais tempo? Com a minha família ou com a igreja? Família. Família vem em primeiro lugar. Deus, família, depois a igreja, depois a obra de Deus. Não é isso? As pessoas estão fazendo isso de forma diferente. Elas colocam a obra de Deus junto com Deus. E aí o que fazem? Ficam fazendo mais na igreja do que com a sua família. Deixa a família em casa, deixa a família passando necessidade de relacionamento, contato, amor, tempo de qualidade. E está na igreja. Não está agradando a Deus fazendo isso. A obra de Deus é uma coisa, Deus é outra, sua família é outra coisa. As pessoas vão lá e juntam tudo. Não cabe a mim tirar a comida da boca dos meus filhos para trazer para cá. Nem do seu. Não cabe isso. Não cabe isso dentro de nós. Não cabe eu pegar, por exemplo, sei lá, se aqui a gente tivesse, vamos ver alguma coisa que tem aqui que tem lá em casa. Uma porta, sei lá, uma porta. A porta da igreja quebrou, vou arrancar da minha casa e vou botar aqui. Está errado. Vou deixar minha família desprotegida para botar a porta aqui. Está errado. E a gente vai ver ao longo da história, muitas pessoas fizeram isso e ainda fazem isso. Elas não conseguem separar a obra de Deus de servir a Deus. Até porque quando a pessoa não cuida da família, ela não está agradando a Deus. Não está fazendo a primeira obra de Deus. Não está fazendo a primeira obra. Não está fazendo o primeiro pastoreio pelo qual foi chamado. Pastorear a sua família. Ser sacerdote da sua casa. O homem não está fazendo da maneira correta aquilo que Deus estabeleceu para ele fazer. E provavelmente fazendo isso, ele também não está colocando Deus em primeiro lugar da vida dele. Não está, porque não está ouvindo aquilo que Deus está falando, que é para cuidar da sua família. O que a Bíblia fala? A gente viu lá em Efésios já, o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, se entregou, deu a sua vida por ela. É isso que a Bíblia fala, não é isso? É isso que a Bíblia está falando. Aí, o mesmo texto fala, a mulher também deve ser submissa a seu esposo, assim como a igreja é submissa a Cristo. Você está debaixo da missão de Cristo, está debaixo da proteção de Cristo. O homem sendo Cristo para a mulher,
Não tem por que a mulher não ser a igreja para o Cristo. Se um está fazendo o seu papel correto, não tem por que o outro não fazer o seu papel, entende? Aí as coisas vão se encaixar. As coisas vão se encaixar. Então, versículo 34, continuando aí. Seus interesses estão divididos, está falando sobre quem é casado. Da mesma forma, a mulher a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa no corpo e no espírito. E agora, aí pastor, tá vendo? O que você falou não é verdade. Está falando que aquela que não é casada, nunca se casou, pode ser santa no corpo e espírito. Aí a pessoa já pensa logo, não, porque nunca teve relação sexual, então é mais santa. Quem nunca teve relação sexual é porque é mais santo que o outro, que já teve. Ou seja, o solteiro, né? O solteiro, vamos lá, e ainda virgem, é mais santo do que o casado. É mais santo. Será que é isso que a Bíblia está querendo dizer? Será que é isso que a Bíblia está querendo dizer? Então aqui a gente percebe, vamos lá, que os interesses e responsabilidades, a gente está falando sobre interesses e responsabilidades de quem é casado, é dividido entre a obra do Senhor e a sua família, não é isso? E aí o texto que, na parte B aí do versículo, da mesma forma, eu estou em qual? 34, né? Cadê? Da mesma forma. Isso aí, eu vou ler de lá, ó. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Sabe o que significa essa palavra santa aqui? Separado. Separado. Não está falando sobre sexo aqui não, tá? Não está falando sobre sexo aqui não. Quem não é casado, então é mais santo. Quem é casado não é santo. Porque é casado, tem relação sexual com a esposa e assim a esposa com o marido. O texto não está falando sobre isso aqui. Vou deixar bem claro isso. O versículo continua. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. Então, santo aqui não significa separado e não ter tido relação sexual. Chega uma notificação aqui, meu Deus. É lógico que quem é solteiro tem mais tempo para se separar, para se consagrar, para ler a Bíblia, para buscar, para fazer um seminário, uma faculdade teológica, para estar em consagração, para estar em jejum. É ou não é verdade? Quem é solteiro tem mais tempo para isso. Mas quem é casado não pode mais viver dessa maneira. Igual, por exemplo, antigamente estava lá eu, Alex, Rodolfo, mais um amigo, toda segunda-feira ia para o monte e ficava lá até meia-noite e pouco, né? Casado, eu vou fazer isso, deixando minha esposa em casa com meu filho? Não posso fazer isso. A gente ia. Violãozinho nas costas e a gente ia. Orando por galo, né? Dormia na igreja. Dormia na igreja. Como que eu, casado, né? Vou dormir na igreja? Não pode. Aí dorme já. Até que dá, né? Porque do lado de casa. De que ser expulsado de lá, eu vim pra cá e ligo o ar-condicionado durmo. Ela briga comigo, eu fico do lado dela desse negócio não. Olha que ela vai te expulsar com Casado tem esse negócio não, brigou comigo, vai vir olhar pra minha cara, vai dormir na mesma cama que eu, tem esse negócio de dormir no sofá. Não tem esse negócio, não tem, acabou. Casado tá casado. É de bem ou é brigado, tá junto. Acabou. Alegria, não tristeza, brigado, não brigado, é junto. Acabou, não tem esse negócio. Não tem. Então, não tem. Se você quer privacidade, não case. Aí, Gustavo, Arlande, Michele, João, Ellen, Luísa, Rayara, quem mais? Gil também não está casado agora. Gil, se você quer privacidade, não case. Não case, você não vai ter mais privacidade. Não estou falando que é ruim, eu não falei isso. Eu não falei que é ruim isso, estou falando que se você quer privacidade, não case. É só isso. O casamento é bom demais. Se não fosse bom, não estaria casado.
as pessoas não casariam de novo e de novo e de novo. Casamento é bom, é benção. A presença de Deus é benção, tá? É bom demais. Só que é o que eu estou falando sobre responsabilidades. A responsabilidade de um solteiro não é a mesma responsabilidade de um casado, é? Não é. Não é a mesma. Não é a mesma. É benção demais. Faria tudo de novo, casaria de novo com Graciela. Se pudesse, conheceria ela antes. Se pudesse. Antes ainda, teria casado antes. Faria tudo de novo. Vamos lá. Versículo 35. Digo isso para seu bem e não para lhes impor restrições. Ele não está mandando, não casa. Ou casa, obrigado a casar. É obrigado a você dessa situação, case. Você não case. Não, ele não está falando isso. Digo isso para o seu bem, não para lhe impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará. Olha qual o motivo. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Entenderam? A condição que você vive, sim, vai, né, o momento que você estiver vivendo, os problemas que você estiver vendo, vai influenciar em como você vai fazer a obra de Deus, sim. Vai influenciar, sim. Não tem como comparar. Não tem como comparar a vida de alguém que está fazendo a obra de Deus solteiro com a vida de alguém que está fazendo a obra de Deus casado. Não tem como. Não tem como. Versículo 36. Se, contudo, um homem acredita que está tratando a sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela, como é o desejo dele. Então, não é pecado. Então, se não se aguenta esperar os tempos melhorarem, um homem que já tem está noivo, né? Case, não tem jeito, não é pecado, né? O texto deixa bem claro, não é pecado. Mas se puder esperar para que as coisas daquele tempo melhorar, espere também, não é pecado fazer isso também. Versículo 37. Se tiver assumido um compromisso firme, gente, a gente pensa, olha no passado, até na época de Jesus mesmo, vamos lá, olhando para José e Maria, eles já estavam, como é que se fala? Tinham um compromisso antes, né? Antigamente era casamento arranjado. Maria já estava prometida para casar com José, né? Até que ela chegasse a idade ou o tempo lá que fosse necessário, se casariam. Então, quando vai falar sobre compromisso no versículo 37, preste atenção. Mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência e ele for capaz de controlar a sua paixão, para não pecar, né, vamos dizer assim, não ficar se abrasando, faz bem em não se casar. Pode esperar. Eu estou namorando. Eu estou noivo. Mas o momento de agora não está bom. Sei lá, não tenho casa. Meu emprego não dá direito. Poxa, para que eu vou entrar num casamento se meu emprego não, se eu não tenho um emprego direito, se eu estou desempregado, se eu não tenho casa, se eu não consigo viver numa condição boa agora? Eu vou estar trazendo mais o quê? Problemas. Isso vai gerar brigas. Quem é casado sabe disso aí. Vamos dizer, nossa vida financeira traz problemas no casamento se não estiver saudável. Tá? Vamos lá. Então, versículo 38. Vamos lá. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem. E quem não se casa faz melhor ainda. Então, quem se casa faz bem por quê? Está honrando o compromisso que foi feito. Né? Quem não se casa faz melhor ainda. Por que faz melhor ainda? Devido aos problemas daquele tempo atual. Ele está falando para aquele tempo atual. Entendeu? Por que faz melhor ainda? Porque naqueles tempos de problemas, não era melhor casar. É essa situação que eu falei para vocês. Tá os dois noivos. Aí tá lá, estão noivos. O homem e a mulher. Os dois desempregados. Se você casar, você não está pecando, está pecando? Mas se você esperar as coisas melhorarem, tá, com o emprego melhor, você vai fazer melhor ainda para você fazer. Eu até falei ao contrário, né, do que o texto está dizendo aqui. Não tem problema fazer isso. Eu falei ao contrário do texto. Não tem problema casar. Mas se você puder esperar para as coisas se estabilizarem, para você não sofrer as dificuldades que vão passar dando os dois desempregados, você faz melhor ainda. Você está sendo consciente. Por isso que fala faz melhor ainda. Você está sendo consciente daquilo que está fazendo. Versículo 39. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Então aqui ele vai falar sobre a questão da possibilidade de contrair um novo casamento. Então a irmã que ficou viúva, ela pode se
casar. Tanto que a pessoa seja o quê? O que significa isso? Que sirva a Deus, que seja um cristão. Né? E como o texto aqui, gente, está falando para tanto o homem quanto para a mulher, tanto aqueles que ficaram viúvos, tanto aqueles que se divorciaram, tanto aqueles que foram abandonados, né? Vamos pensar aqui biblicamente, 10 motivos pelos quais uma pessoa pode contrair novas núpcias, pode casar novamente. Vamos lá. Morte, abandono e adultério. São 3 motivos pelos quais o irmão ou a irmã pode se casar novamente, né? Se morreu, não precisa nem pedir divórcio, virou viúvo ou viúva. Agora, se teve adultério, pode pedir carta de divórcio. Se foi abandonado, pode pedir carta de divórcio. Isso é o que a Bíblia ensina pra gente, tá? Só que aí, beleza, a irmãzinha, ela morreu, o marido, ela pode casar com quem ela quiser? Não. O que o texto vai dizer? Tem que ser irmão, seu irmão. Provavelmente isso aí tem que ser entrega minha do Mercado Livre. Tá mandando mensagem toda hora. Eu acho que é. Serve aí. Eu acho que é. Mas vamos lá. Deu pra ver, apareceu a mensagem aqui pra mim. Então, preste atenção. Aí a irmã ficou viúva. Pronto, agora eu caso com quem eu quiser. É isso? Tem que ser o que a pessoa? Irmão, seu irmão. O que significa isso? Exatamente. Aí, exatamente, a mesma fé, o mesmo Deus. Aí eu te pergunto também, a irmã, o irmão, né, passou adultério no casamento, se divorciou, pode se casar qualquer um? Tem que casar com quem? Eu falei as 3 possibilidades. A pessoa nunca se casou, os jovens, tem vários aqui hoje, que nunca se casaram. Acredito eu, né? Acredito eu. Estão solteiros, alguns, outros estão namorando já, né? Pode se casar com quem quiser? Pode se casar com quem? Com quem pertença ao Senhor Jesus, com quem sirva a Jesus. Mesma fé, mesmo Deus. É isso que a Bíblia está ensinando. É isso que a Bíblia está ensinando. Vamos lá. Aí no versículo 40 ele encerra. A minha opinião, porém, seria melhor que ela, está falando sobre a viúva, né? Não se casasse novamente. E creio que ao dizer isso lhes dou conselho do Espírito de Deus. E eu vejo várias pessoas que ficaram viúvas e não se casaram e estão bem, estão vivendo bem, né? Você não é obrigado. Porque eu sirvo a Deus, então fiquei viúva, eu tenho que me casar. Me separei, sou obrigado a casar. Não, você não tem. Você tem que viver da maneira que vai fazer você sirva ao Senhor da melhor maneira possível, porque é isso que o texto está dizendo. Eu falo, não estou proibindo para vocês isso, eu estou falando para que vocês sirvam melhor a Deus, para que vocês vivam melhor para Deus, vocês vivam melhor para Deus, ok? Então a gente encerra aí, gente, eu passei do horário um pouco hoje, mas é que eu precisava terminar esse texto hoje, não tinha como eu particionar ele, tá? Então a gente fica por aqui. Hoje a gente vai ter, né, o nosso começo aí, vai ter a reunião ministerial, nós vamos almoçar, né? Isso. Em nome de Jesus. E essa semana não tem PG, né? Trabalho, segunda, quarta, sexta semana, né, Ju? Você mudou a sua escala? Eu estava muito cansada, por isso que eu não vi. Não, eu tô falando, essa semana agora não semana eu tem. mudei de escala. Mudaram a minha escala agora, não consigo mais não. E eu nem vou mudar a minha escala. Agora, mas o meu chefe vai tentar investir. Eu não vou mudar a minha escala, não. O chefe vai Porque eu tô com os meus melhores supervisores para trabalhar. Não vou mudar a minha escala. Não. Quarta-feira não tem PG, domingo que vem, culto, tá? Estaremos aqui em nome de Jesus, fica de pé para a gente orar. E quem vai ficar para o almoço, né? Almoçar. Depois, reunião do ministério, ok? Em nome de Jesus. Aniversário da semana eu orei semana passada, né? Não teve aniversário dessa semana ainda, né? Então, semana que vem eu oro porque vai ter um aniversário antes aí, eu acho, dia 18. Dia 18. Vamos orar, gente. Pai, muito obrigado por esse momento.
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque estamos aqui aprendendo aquilo que a Tua palavra tem para nós, para que assim possamos viver melhor, ó Deus. O Senhor tem nos ensinado, para que possamos fazer melhor, para que possamos Te servir melhor, ó Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado. Que possamos aprender cada vez mais, para que a nossa vida possa glorificar mais e mais a Ti, seja solteiro ou seja casado, que a nossa vida glorifique a Ti mais e mais, que seja tudo para a glória, honra e louvor do Teu nome, que o nosso casamento seja para a glória e louvor do Seu nome, que a viúvice seja para a glória e louvor do Teu nome, que a parte solteira seja para a glória e louvor do Teu nome, como diz a Tua palavra, quer comais, quer bebais, que seja tudo para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus, o Senhor é exaltado, independente da condição que estivermos, vamos glorificar o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor leve seus filhos para os seus lares, que para casa, meu Deus, que vai almoçar conosco, que também, Senhor, desse esse momento, Pai amado, de comunhão, almoçando juntos aqui, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. E agora que grande amor de Deus e as doces consolações do Seu Santo Espírito sejam sobre cada um que aguarda a vinda do Senhor, e toda a igreja diga Amém. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos, Aquele que nos fortalece, crendo Deus. quem impedirá? Jesus é o pastor da nossa vida. Nada nos dará. Palmas para Ele, palmas Gente, o Gustavo está gravando a pregação e vai começar